Olá a todos, espero que estejam bem, protegidos. Bom, pessoal, a ideia desse vídeo é falar um pouquinho sobre a nossa aula da próxima sexta-feira, dia 3 de abril. A proposta é falar de resultados de pesquisas e, no caso, nós vamos trazer uma pesquisa sobre livros de formação de professores, são chamados de manuais pedagógicos, e livros que foram publicados em Portugal e no Brasil durante um século. Ou seja, está se considerando desde a publicação do título mais antigo que a gente conhece, que é 1870, até 1970. Então, esses livros são nosso objeto e fonte de estudo. No caso português, nós encontramos e estudamos 25 títulos. No caso brasileiro, esse número chega a 55. Bom, esses livros, eles participam, né, da história transnacional da escola e são entendidos como produtos e também produtores desse modelo escolar, porque são um lugar no qual circulam saberes que fundamentam aquilo que se concebe, né, aquilo que se quer como esse modelo de ensino. Então, a aula, pessoal, ela está contando com dois textos. Um deles é parte da tese de doutorado que resultou da pesquisa. Essa tese vocês já têm toda disponibilizada, né, no nosso Drive. É essa tese aqui, né? Bom, Saberes em Viagem, os manuais pedagógicos. A gente vai estudar a parte referente aos conhecimentos mobilizados, quais são os autores, quais são as ideias, como é que elas são mobilizadas nesses livros, tá? Só para lembrar vocês, essa tese, ela se transformou em livro, que tem o mesmo título da tese, e foi publicada em 2018 pela editora da Unesp. Então, vocês podem consultar esse livro também, mas a tese ela é mais completa, ela traz todos os anexos que foram produzidos ao longo do estudo, e é por isso que a gente acabou optando por disponibilizar a tese inteira para vocês. Porque, embora a gente vá trabalhar especificamente na aula com uma parte da tese, por exemplo, quem quiser saber quais são os títulos, os autores, as datas de todos os manuais, encontra já no arquivo que a gente disponibilizou para vocês, tá bom? O outro texto que a gente vai trabalhar é o da Gita Steiner Kamsi. É um texto que fala sobre transferência educacional, empréstimos, né? Tanto no sentido de dar como de tomar empréstimos. Esse texto está publicado nesse livro aqui, que é o Fabricating Europe, foi organizado pelo Antônio Novo e pelo Martin Law, foi publicado em 2002, no momento em que se fala muito sobre a construção sociohistórica e cultural da escola, então a ideia é refletir sobre como é que se constroem determinados argumentos, como é que se constroem determinados espaços, né? Desse modelo de escola que hoje é conhecido por nós e é até meio que naturalizado, né? É difícil até a gente imaginar a escola vivida e praticada de uma outra forma além daquela que a gente conhece. Então, quando a gente traz aqui os manuais e os estudos que são feitos a partir dos manuais, uma ideia muito mobilizadora foi a de viagem, né? A viagem que aparece já no título da tese, ela ajuda a pensar que os conhecimentos
que fundamentam a escola, eles não estão restritos a determinados espaços, mas eles têm uma circulação ampla e ele é produzido e apropriado em diferentes tempos e espaços. Então, acho que vale lembrar, né, que os manuais eles se apresentam como textos para iniciantes em educação. Isso traz para eles uma especificidade grande, né? Porque eles propõem um resumo das principais ideias em educação, ou, como alguns mesmos afirmam, o que há de melhor em educação, ou seja, eles fazem uma seleção das referências e dos saberes que circulam em diferentes espaços e apresentam para os futuros professores, os iniciantes nessas questões, como se fosse um texto coeso. Eles apresentam, né, eles constroem um consenso em torno da educação. Isso dá a esses impressos uma especificidade que a gente não percebe quando analisa, por exemplo, as revistas educacionais, os discursos dos políticos, né? Tem aí uma especificidade que é dos manuais e que a gente vai estudar durante a aula. Então, o que a gente vai trazer muito aqui são perguntas do tipo: quais são as referências que são apresentadas aos educadores como as principais referências em educação, né? Como é que elas são mobilizadas? Como é que os manuais trazem essas referências para os seus textos? Será que isso acontece da mesma maneira em todos os manuais, desde aqueles publicados no final do século XIX até 1970? Como é que isso acontece, né? Será que os manuais são todos iguais? Eles apresentam sempre o mesmo tipo de conteúdo, né? O que é que eles consagram nas suas páginas? Então, é esse processo, é a compreensão desse processo que a gente vai trazer aqui. E as noções de desterritorialização e reterritorialização, que são tão bem discutidas pela Gita Steiner-Campsey, são noções que ajudam a entender as nuances desse processo. Então, pessoal, fica aqui o convite para a leitura, né? Para as problematizações também. Na aula de sexta-feira, a gente vai poder contar um pouquinho mais como é que esses livros foram escolhidos, como é que a gente formou esse corpus, como é que foi dado o tratamento metodológico a esses textos, né? Tem toda a questão aí da metodologia, dos modos de produção do estudo que a gente vai poder tratar com mais cuidado e a gente vai poder pensar então um pouquinho sobre os processos pelos quais alguns autores, alguns livros são tomados como espécies de bíblias dos professores, outros acabam sendo esquecidos, né? Alguns espaços são tomados como espaços que têm que tomar lições do exterior, outros espaços são considerados espaços que podem dar, né, referências a outros, são tomados como grandes autores, são tomados como grandes modelos, enfim, há uma série de questões aí para a gente pensar como um projeto dinâmico, né, como um projeto de construção sociohistórica da escola e do modelo escolar que a gente conhece. É isso, pessoal. Então fica aí o convite para a leitura. A gente se vê então na sexta-feira. Um grande abraço a todos.